Senhor presidente, a defesa, antes de apontar o nome da testemunha seguinte, reitera a Vossa Excelência que seja lido ou então que colha o despacho do eminente deputado Perillo, no sentido de que a comissão veja o cinegrafista amador presente em Brasília. A testemunha afirma que houve montagem. O cinegrafista trabalha para o senhor Artêmio, exatamente aquele que manda filmar para aproveitar-se disso nas ocasiões oportunas de suas conveniências. Eu quero dizer a Vossa Excelência que apontarei em seguida o nome da testemunha a depor. Porém, a defesa desde já deixa claro que não abrirá mão de este cinegrafista depor a respeito. Evidentemente que me valho no particular do Código de Processo Penal supletivamente aplicado. Senhor presidente. Apontando a Vossa Excelência, isso que o deputado Lima, há pouco, como dizia Pontes de Miranda, pondo o dedo no ponto, deixa claro, ainda que por raciocínio às avessas, a indeclinabilidade de se saber, porque o deputado antecedente, Cassione, indagou se era a inteireza da fita ou não, e a defesa disse que não poderia responder, mas o cinegrafista pode, inclusive, para aclarar essas situações aqui trazidas a plenário pela depoente Adriane. Então, a defesa pede que Vossa Excelência, inclusive para a celeridade maior dos trabalhos, que é a preocupação de toda a comissão, possa ensejar que este cinegrafista, à disposição de Vossa Excelência, seja ouvido. Inclusive, se dependesse da postura da defesa, o seria imediatamente. Se não, Vossa Excelência fica já com o esclarecimento posto aqui da defesa, de que insistirá, porque passará a entender que seria cerceamento de defesa o não esclarecimento de aspecto basilar. Assim, senhor presidente, antes que Vossa Excelência decida o eminente relator, a testemunha seguinte seria Tadeu José de Miranda, a de número 6. Pois não, eu queria convidar... senhor presidente, para falar sobre... Só um minutinho, por favor, deputado. É sobre a petição deputado da Wilson defesa. Gibson, Pois por não. gentileza. Eu queria convidar o senhor Tadeu José de Mendonça para dar assento à mesa. Deputado Wilson Gibson, me Vossa permita, Excelência não já que o doutor Daniel se dirigiu à presidência fazendo uma solicitação, eu vou responder à solicitação do Eu pedi a Vossa doutor Excelência, Daniel e posteriormente... antes de decidir, eu gostaria de fazer uma análise sobre a petição do ilustre nobre senhor deputado Wilson Gibson. uma análise rápida, porque é uma testemunha eu pediria a Vossa Excelência que me concedesse... É uma testemunha referencial. Senhor deputado Wilson Gibson. Só seria ouvido naquela referência da testemunha Adriane Barbosa de Brito, que falou agora sobre ele, só exclusivamente sobre aquilo. Pois não, deputado. Vossa Excelência enfocava, então, a referência do Robson. Pois não. Depois dispensava. Bom, eu agradeço as explicações do deputado Wilson Gibson e tenho a responder ao doutor Daniel, que quando Vossa Senhoria esteve no gabinete da presidência, na última quarta-feira, dentro do prazo que lhe foi arrazoado para apresentar as defesas de seu constituinte, o deputado Sérgio Naia, nós informamos a Vossa Senhoria que no âmbito desta comissão teria ampla, geral defesa do deputado Sérgio Naia. Informamos também a Vossa Senhoria que, em virtude de súmula apresentada e aprovada por esta comissão, caberia ao relator definir todos os procedimentos. De modo que eu aproveito a oportunidade para esclarecer ao doutor Daniel e esclarecer também aos companheiros deputados que esta presidência se manteve alheia à exibição da fita, à leitura da defesa, para que pudesse, tanto quanto possível, e com a ajuda dos companheiros deputados, agir como presidente da comissão. Mas eu queria responder ao doutor Daniel, que o requerimento de Vossa Senhoria será apreciado pelo relator, que dará uma resposta. Sem querer interferir na decisão do relator, me parece pertinente que Vossa Senhoria, em julgando o cinegrafista, uma testemunha importante
para fundamentar a defesa do deputado Sérgio Naia e tendo por liberalidade do relator lhe oferecido prazo de 5 dias para apresentar testemunhas e Vossa Senhoria arrolou 9 testemunhas, me parece que as explicações de Vossa Senhoria não serão pertinentes, mas isso será apreciado pelo relator, que dará oportunamente uma decisão. E queria aproveitar a oportunidade agora para determinar... Senhor presidente, uma questão de ordem, em prisma da Doutor Daniel, lamentavelmente nós não podemos modificar o procedimento... Só porque a testemunha é referencial, disse o deputado Gibson. Eu não poderia arrolá-la se ainda não sabia a esse respeito. Da lei, senhor presidente. É da lei. A lei determina. O Código de Processo Penal... Aqui é a casa da lei. Determina não é possível que a lei seja contrariada frontalmente. Senhor presidente. Doutor Daniel, eu pediria que Vossa Senhoria se ativesse às suas funções de advogado da defesa. Mas eu pedi a Vossa Excelência permissão. E o presidente conhece as obrigações pertinentes à presidência. Então, não é necessário que Vossa Senhoria diga a esta presidência e aos deputados aqui presentes que esta é a casa da lei. Não é aos deputados. Eu não quero polemizar com Vossa Senhoria. Eu queria, aproveitando só para concluir a informação, determinar ao senhor secretário que, em respeito à súmula aprovada pela comissão e sem prejuízo dela, toda e qualquer providência atinente a esse processo passasse antecipadamente pela presidência da comissão, para que a presidência pudesse tomar conhecimento e responder por todas as suas obrigações perante esse plenário e perante esta casa. Com a palavra, o deputado Jarbas Lima. Senhor presidente, apenas para que não se criem situações que não ajudam na conclusão. Nós ouvimos uma testemunha, uma. Se esta pessoa referida está aqui em Brasília, e parece que está, que até o requerimento já estava pronto para o pedido, então eu sugiro que... É possível que esteja aqui até. Eu sugiro que ele venha logo para cá e que o advogado de defesa faça a substituição, que não haverá problema nenhum. Agora, não podemos ficar com esse mistério para ser examinado depois. Aí tumultua. Pois não, deputado Jarbas Lima, a sugestão de Vossa Excelência foi dada, cabe ao advogado da defesa optar ou não. Eu pediria ao senhor Tadeu José de Mendonça que desse entrada aqui no plenário, tomasse assento à mesa, para que pudéssemos iniciar a sua oitiva. Senhor presidente, também para a normalidade dos trabalhos, o rol já foi entregue a Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência é que vai daqui para frente chamar as testemunhas. Se alguma houver desistência, é outra coisa. Deputado Jarbas Lima, a presidência e a relatoria têm procurado pautar os trabalhos, louvável, conforme disse ao receber a defesa, numa ampla... Então, como a relatoria solicitou, por liberalidade, a indicação de 5 testemunhas, e pode ser que ela venha a dispensar algumas testemunhas, que é de sua competência, então eu estou, por também liberalidade, sugerindo ao doutor Daniel que indique as testemunhas. Senhor presidente, há pouquinhos Vossa Excelência fez este oferecimento, que eu acho louvável, e nós tivemos uma questão de ordem levantada. Então, se nós temos o rol, Vossa Excelência vai chamar o segundo, Rui Quintão. O advogado de defesa pode dizer, eu vou desistir dessa testemunha, eu quero outra. Então vai chamar o terceiro, Luiz Carlos Braz Scarpa. O que nós não podemos é ficar condicionados à indicação a cada depoimento. Deputado Jarbas Lima, eu agradeço a sugestão de Vossa Excelência, que essa presidência acata. Pede, então, desculpas ao senhor Tadeu, que foi solicitado a ingressar, para que volte para onde se encontrava. E vamos chamar o senhor Rui Quintão. Por quê? Eu não entendi o porquê da substituição. Usaram da terceira testemunha por diante, lógico, Sua Excelência chama o terceiro. Senhor presidente, eu acho muito importante essa comissão fixar uma orientação a respeito do número de testemunhas. Nós sabemos que o nosso regimento interno não fixa um máximo nem um mínimo de testemunhas. O que aqui se invoca muito como inspiração
não como regra a ser obrigatoriamente aplicada no âmbito dessa comissão, são os preceitos do Código de Processo Penal. É inspiração, não é regra determinante. O próprio Código de Processo Penal, ao regular os processos de crime de pena de reclusão, os mais graves, ele fixa o máximo de testemunhas. 8 testemunhas. O processo de rito sumário menor fixa o máximo de 5 testemunhas. Então, o senhor veja bem, o relator acolheu aqui 9 testemunhas. 9 testemunhas. Mais do que o Código de Processo Penal para crimes de extrema gravidade. E aqui não se trata de crime, se trata de se averiguar comportamento incompatível com o decoro parlamentar. Agora, 9. Isso que o deputado Jarbas Lemos coloca, outros colocam, é certo. Daqui a pouco vai ficar testemunhas referidas, esse processo vai ser uma enormidade. Claro que o Código de Processo Penal permite a oitiva de testemunhas referidas, referenciais, mas eu acho que deve-se definir este número máximo de testemunhas que vamos ouvir. Senão nós vamos ficar enredados aqui com referência e não vamos terminar nunca esse processo. Pois não, deputado Luiz Marques, eu vou, de acordo com a manifestação da maioria dos deputados presentes à comissão, eu vou refluir da decisão. Na oitiva, já convidado, se encontra o senhor Tadeu, e depois a presidência adotará a relação apresentada no rol de testemunhas.